Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 212 e recebemos os filósofos Felipe Kahungo e Felisberto Dumbo para a conversa sobre como filosofar em Angola, a filosofia africana em língua portuguesa, a crise do mundo e da ideia tradicional de pessoa e comunidades africanas e muito mais. Felipe Miguel Mário Kahungo e Felisberto Juliana Dumbo são graduados em filosofia, professores de filosofia em Angola e estão lançando o livro Filosofia Africana, um molde para a reconstrução continental. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. De modo intercalado com nossos episódios normais, de quando em quando, apresentamos episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje, que é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Vale lembrar que você pode encontrar mais textos e informações no nosso site, filosofiapop.com.br. Se você está interessado em filosofia africana, feita em língua portuguesa, lá temos entrevistas, textos de Luiz Cantimbo, Arminda Filipa, Severino Goenha, Filomeno Lopes, José Castiano e muito mais. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Felipe Kahungo e Felisberto Dumbo sobre o filosofar em Angola. A gente recebe direto de Luanda o professor Felisberto Dumbo e o professor Felipe Kahungo. Eu não sei se eu pronunciei certo o nome de vocês, mas eu pedi para vocês se apresentarem. Perfeitamente. Então, ótimo. Os professores Felisberto e Felipe, nossa conversa hoje vai girar em torno do que significa fazer filosofia hoje em Angola, qual o caminho que existe ou as possibilidades que existem hoje para quem faz filosofia. E nossa curiosidade muito vai girar em torno da filosofia africana também, né? Porque muitas vezes a gente estuda filosofia, mas não estuda as filosofias contextualizadas. E há todo um esforço, uma necessidade de um esforço pessoal para tentar contextualizar a filosofia, e às vezes a gente tem que ir para além da academia, né? Os dois professores, eles são graduados em filosofia e têm feito trabalho, têm tentado escrever e têm tentado buscar essa filosofia africana contextualizada, né? Eu vou começar perguntando para o Felisberto se está tudo bem, como é que tá tudo bem? Como é que tá a sua trajetória com a filosofia hoje, Felisberto? Ok, muito obrigado, Marcos. Na verdade, a filosofia desperta-nos, né? Dá-nos essa capacidade de admiração. E é aquilo que, como professor, né, de filosofia, especialmente no ensino médio, né, aqueles estudantes que estão prontos a concluir o ensino médio, procuro implementar esta curiosidade dessa dimensão de admirar, né, as coisas, para também tentar ajudá-los a despertar a urgência da filosofia no contexto angolano, porque, de acordo com a história de Angola, houve um tempo em que o sistema, né, de governo em Angola procurou camuflar um pouquinho o ensino de filosofia em Angola para não despertar mentes. E no hoje, pronto, depois também de ter uma certa caminhada de filosofia, descobri que a filosofia ajuda mesmo muito na capacidade de reflexiva do homem, de todo homem, né, incluindo mulheres, claramente, e procuro implementar, né, esta dimensão nos locais em que eu passo como professor de filosofia, para despertar mentes, ajudar a refletir aí um pouquinho mais além daquilo que a realidade nos apresenta ser, porque senão depois vivemos num gueto pensando que a verdade é só aquilo que meus olhos conseguem captar e observar. E é mais ou menos nessa trajetória que tento ajudar todos aqueles que passam pelas minhas mãos a usar instrumentos para pensar no Angola usando a filosofia. Felisberto, e você, Felipe? Como é que tá a sua relação com a filosofia hoje? A minha relação com a filosofia, Marcos, boa noite. Primeiro, agradecer ao convite, não é? Ao convite para estarmos aqui, partilharmos um pouco sobre aquilo que é fazer filosofia em África, de modo particular em Angola. A nossa relação com a filosofia, hoje já digo que é de amor, não é? Não é mais como antes, uma relação de ódio.
é exatamente de amor e de forma amigável, porque entendo que, de facto, mais do que nunca, hoje a filosofia assume um papel de extrema importância para aquelas sociedades que quiserem e querem se impor, não é? E se apresentando como sociedades que constroem um discurso alternativo para aos problemas que hoje vivemos. A título do exemplo, chego a esta reflexão, Marcos, porque eu, quando comecei a lecionar a cadeira de filosofia na 11ª classe, tive uma estudante já com a idade avançada. Ela, no fim, sabe, Marco, o professor, quando sai da universidade para a sala de aulas, está entusiasmado, pensando de que vai despejando, vai tudo aquilo que ele acumulou na universidade, então vai transmitindo para os estudantes. Feita a apresentação, a estudante calmamente e pela experiência que ela já trazia, perguntou-me: professor, na verdade, no fim de tudo isto aí que teremos, o que chama-se de filosofia, o que é que o professor espera de nós? Esta pergunta, para mim, foi a chave de ouro para aquilo que seria a minha trajetória como professor de filosofia. E fui fazendo exercício e eu respondi a ela: no fim de tudo, de todo esse conteúdo que colocarei à disposição, espero, sobretudo, de vós, uma atitude, e sejam capazes de tomar uma posição crítica. Crítica porque entendo que a filosofia deve ser esse instrumento de nos manter vigilantes perante aquelas coisas que nós hoje damos como normais, não é? Coisas comuns, coisas habituais, e vamos nos acostumando e nos familiarizando com elas. Então, a filosofia deve ser esse instrumento para nos tornar vigilantes e questionarmos e problematizarmos aquilo que o comum dos mortais chama de normal, né? Então o filósofo não pode se acostumar com a ideia de normalidade, quer dizer, tem que ser sempre peregrino, aquilo que o que eu estava a dizer, Marcos, no princípio, né? Esta caminhada. Então é exatamente isso. A nossa relação com a filosofia é boa, já apesar ainda de estarmos nesta luta, dessa suspeita e questões mas existem questões inerentes à empregabilidade de quem é formado em filosofia. Então são estas questões que nunca se calam e que também elas devem constituir como desafios para quem é formado e se assume como filósofo, porque entendo que esta pergunta de onde deverá trabalhar o formado em filosofia, podemos também torná-la numa questão filosófica, não é? Filosófica. Por que isto, Marco? Porque eu tenho estado a trabalhar na dissertação de mestrado, estou a trabalhar sobre a profissionalização da filosofia. Então, faço esse exercício de como sucede a profissionalização de certas ocupações e fomos descobrindo que, afinal de contas, nas sociedades africanas já se fazia e continua a se fazer o uso prático da filosofia, não é? Diferente daquela filosofia prática que surge na Europa, se estende para de modo especial Estados Unidos, Canadá. Então, entre nós africanos também a filosofia então já foi utilizada para solucionar variadíssimos problemas que ocorrem nas nossas comunidades. Eu acho que agora é interessante a gente ver exemplos desse tipo de utilidade da filosofia. Uma das coisas que me chama muita atenção quando a gente trabalha com filosofia africana com africanos é que o pensamento antigo, o pensamento dos gregos, ele se torna muito mais próximo por conta da questão da oralidade. A base oral da cultura grega está presente ainda em Platão e há muita resistência até à escrita. E quando você fala com os alunos, eles entendem isso como uma coisa que faz sentido, porque a oralidade tem uma dimensão de tradição viva, né? Como é para vocês trabalhar essa tradição grega
Ou há diálogo com essa tradição oral? Ou há muitas diferenças, assim? Como que vocês sentem essa relação? Ah, o Felipe começa. Sim, professor Marcos, eu digo que há uma semelhança, porque partindo dos mitos, não é? Partindo dos mitos, Marcos, repare que os mitos nas sociedades, nas nossas sociedades, eles se constituem também elementos para a educação. Repara que a filosofia grega, de modo particular com Platão, usa do mito para apresentar a sua filosofia. E nas sociedades africanas, o mito tem também exatamente esta importância, porque ele serve como meio pedagógico, não é? Serve como meio pedagógico. Por detrás de um mito não há apresentação de uma fantasia ou uma narrativa. Por detrás do mito há essa ideia, esta força querer transmitir ao iniciado é um dos elementos para a iniciação, eu repito, Marcos, é um dos elementos para a iniciação, o uso do mito nas sociedades. E ver que, indo para os nossos vizinhos congoleses, não é? Tem, por exemplo, o filósofo Chamalenga Tumba, não é? Ele, quando, nesse debate do uso dos mitos, vê que, respondendo a estas provocações, quando ele faz esse tipo de resposta retórica, que, então, se os gregos foram capazes de utilizar os seus mitos para a construção de filosofia, por que nós não podemos também fazer o uso dos nossos mitos para daí caminharmos e construirmos a nossa filosofia? Então eu olho para os mitos não com desconfiança. Hoje, inicialmente tinha essa atitude desprezível, não é? Querer afastar os mitos, mas hoje por conta desse trabalho de investigação que estou a fazer e o uso dos provérbios, não é? Começo a ver que, afinal de contas, os mitos e o uso da palavra como tal, as palavras nas sociedades africanas desempenham um papel de extrema importância, não é? E até chego a dizer, Marcos, o uso da palavra é muito mais exigente que das sociedades ocidentais. Vê que o iniciado ou o filósofo que faz o uso da palavra, quer dizer, ele faz um enorme exercício. Primeiro é de conservar esta memória, de transmitir de geração em geração, mas nunca esquecendo a dimensão crítica, né? E já na perspectiva ocidental, a filosofia ocidental, pronto, quer dizer, o pensamento está sintetizado no escrito e a qualquer momento eu posso fechar o livro, pôr-me a fazer em outras coisas e quando achar pertinente voltar ao livro. Então, começo a ver, Marcos, que parece-me que os que fazem uso da oralidade lhes é exigido muito mais, fazem e empreendem muito esforço e o exercício que fazem deve ser maior em relação aos que usam o pensamento já sintetizado através do escrito, Marcos. É exatamente isso. Então, a palavra nas sociedades africanas e para a construção da filosofia africana é de extrema importância. Gisberto? Sim, a princípio, para dizer que neste livro, né, que o professor Felipe e eu escrevemos, Vai ter que dizer o nome do livro, porque a gente só vai ter o áudio, ninguém vai ver o livro. O título é Filosofia Africana, um molde para a reconstrução continental. O professor Felipe e eu procuramos mesmo dar resposta à necessidade de haver um diálogo entre a cultura, a tradição oral e escrita. Esta perspectiva é um projeto porque, de facto, nós vemos que na historicidade da filosofia, só para usar a expressão de Severino Ngüenya, encontramos um dilema de que os africanos são mais na base da teoria, da tradição oral, e os gregos, os europeus, da tradição escrita. E nós pensamos, como o professor Felipe,
será que não é possível extrair elementos da tradição oral, que é fundamental para nós, os africanos, e agregar alguns princípios da tradição europeia, que é a escrita, para então fazer a simbiose e tentar encontrar essa unidade de pensamento? E aí onde começamos a escrever e apresentamos alguns critérios de como usar a tradição oral para evitar com que a gente se foque somente na tradição oral e como usar a tradição escrita. Neste sentido, a proposta do professor Felipe e a minha é de existir um diálogo onde a Europa possa aprender com a cultura oral e a cultura africana possa aprender também com a cultura europeia. E, em vez de existir essa dicotomia de pensamento, de tradições, nós somos tradicionalistas orais, vocês são tradicionalistas porque escrevem, é urgente que haja esse diálogo. Essa é a proposta que nós apresentamos neste nosso livro. Peço que você fale um pouco mais dessa proposta e, se possível, dê algum exemplo de provérbio ou de ferramenta que vocês utilizam em sala de aula nesse sentido de promover esse diálogo. Por exemplo, achamos nós que um dos principais problemas na filosofia africana é a questão da metodologia. Se noutrora era saber a origem, se existe ou não existe filosofia africana, hoje em dia é mais na questão metodológica. E o professor Felipe e eu apresentamos algumas propostas, uma delas é a questão do uso dos símbolos na filosofia africana para poder redescobrir a importância destes mesmos símbolos e fazer uso delas para depois, através da escrita, desenvolver a oratória e apresentar como proposta para uma filosofia universal e não uma filosofia de gueto africano. Essa é uma das principais propostas. Até que ponto podemos transcender dos símbolos? Aquilo que Kagame diz, né? Olhar na simbologia e tentar ir além daquilo que é simbólico dentro das tradições africanas, os costumes, a oralidade, a cultura. Quais são os elementos fundamentais que podemos filtrá-los e extrair um pouquinho o mito querido, nós chamamos de um mito querido, né? E usar agora a oratória através do discurso, aquilo que é uma filosofia universal. Vou tentar ser um pouquinho mais explícito. Por exemplo, em muitas culturas africanas, cá em Angola, até o professor Felipe também estava tentando desenvolver um trabalho sobre isso, existem expressões simbólicas que nos dizem muito respeito. As pessoas usam muitos símbolos e dizem isto nessa cultura significa, por exemplo, chuva. Suponhamos a questão de chuva, a questão de relação entre eu, tu, eu. Ok. Na parte da oralidade, muito bem, explícito, pode significar para o povo africano, o povo angolano. Mas, às vezes, nos limitamos naquilo que é simbólico. O símbolo diz uma coisa, se eu pegar isso, significa dizer que vou ter essa doença, etc, etc. Agora, como é que podemos, então, interpretar toda a simbologia africana e tentar elevá-la para um discurso filosófico? Aí entramos na questão da hermenêutica, e a hermenêutica filosófica. É aí onde os filósofos africanos, de modo particular os angolanos, são chamados a tentar interpretar os símbolos e tentar, né, levar um pouquinho na categoria discursiva para poder então existir o debate filosófico. E aí nós usamos um pouquinho a metodologia de Castiano, de que a filosofia não faz-se sozinho, faz-se na comunidade. Felipe, eu queria então algum exemplo. Você falou de provérbios. Que tipo de provérbio você usa em sala de aula ou vocês exemplificam no livro para fazer essa abordagem hermenêutica? Repare, Marcos, nós, por exemplo, temos um provérbio do grupo etnolinguístico Ambundo, que fala Quimbundo. Temos um provérbio que é etumudieto. Etumudieto, que é entre nós, não é? Somos entre nós. Para uns há um grupo ou uma corrente, não sei se posso dizer, que vê neste provérbio como revestido de uma carga segregacionista, tribalista, não é? Tribalista. Inclusive há um professor cá em Angola que escreveu um artigo, filósofo Bonifácio, Antônio Bonifácio, não é? Ele
argumenta contra a dimensão da solidariedade nas sociedades bantu, de modo especial a angolano, defende a tese segundo a qual o angolano não é solidário e vê nisto eto mudieto como a construção de um cerco, né, o tribalismo. Mas não, Marcos, repare que despindo-se desta negatividade ou desta carga negativa, neste provérbio eto mudieto, há exatamente esta preocupação pelo outro, não é? Pelo outro, porque somos partes de um único quintal, se assim quisermos dizer. Fizemos parte de um único quintal. Então, se é exatamente isto, então é exatamente, somos, tudo isto explica-se de que somos uma relação, entre nós, não é? Entre nós os humanos, entre nós, pessoas que, aí se quisermos alargar para a dimensão política, entre nós que devemos nos responsabilizar e assumir o projeto de sociedade que quisermos construir. Devemos ser nós, e também há aqui esta luta pela liberdade, não é? Devemos ser nós a assumirmos a construção dos nossos ideais. Então, é tumultuado, não é? É tumultuado. É entre nós, entre nós. Não sei se ele fez entender, professor Marcos. Não, sim. Todo provérbio é complicado, devo dizer que você compreendeu totalmente, né? E às vezes tem umas pegadinhas assim muito difíceis para quem não fala a língua. Sim, sim. Para quem não fala a língua, para quem não tem domínio da tradução, porque a tradução literal pode não ter o significado das histórias tão embutidas, né? Porque às vezes é uma frase e tem uma história toda que você não sabe, né? Exatamente, e não só, professor Marcos, os provérbios também são situacionais, não é? Elas são contextualizadas, pertencem a um contexto, então só para reforçar o que o professor Marcos estava a dizer, tentar compreender determinado provérbio fora do contexto é possível, mas o exercício, faz-se um enorme exercício comparando se quisermos compreender esse exercício dentro do seu contexto. É exatamente isto. Pergunta para uma pessoa sobre provérbios, às vezes ela não consegue lembrar desse jeito, assim. Diga provérbios aí. Às vezes ela usa na fala, mas não sabe, Sim, tipo, sim. porque não faz muito sentido. Mas eu vou dar um exemplo aqui do exegese problemática para vocês verem tanto que é complicado para gente que não tem a contextualização. Tem um provérbio que eu estava utilizando para fazer um prefácio de um livro do professor Candimbo, né? Luiz Candimbo. Sim. Era o provérbio dizia o seguinte em português: o rei cansou depois de ouvir todo o povo, o rei se cansou e agora só queria ouvir seu joelho. Era mais ou menos essa tradução, né? Aí eu entendi que o rei ia se fechar em si mesmo como o pensador do Descartes para decidir o que ia fazer. Aí o Candimbo falou: não, a última palavra é do rei. Mas o que sustenta o rei é o joelho, são os mais próximos. Ele vai consultar aqueles que estão mais próximos para chegar à decisão. Então, a ideia de um solipsismo era aquilo que eu estava apontando, a ideia de você se fechar em si mesmo como um código cartesiano. Só que para trair todo o espírito da ideia que está presente no provérbio. Não porque eu não interpretei o texto, mas é porque tem muito mais coisa no texto que não é possível traduzir, né, simplesmente. Eu devia ter perguntado, questionado o que é o joelho, o que sustenta o rei. E é muito difícil. A importância, professor Marcos, da iniciação, não é? Porque para ter o domínio, essa esperteza de interpretação e articulação dos provérbios nas sociedades africanas passa por uma iniciação, não é? É preciso ser iniciado. Fora disto, então, pronto, passamos a ter a apreciação de que o provérbio é um conjunto de palavras, pronto, Travou. Eu acho que a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que desligar as câmeras para ver se melhora o áudio.
Talvez assim o fluxo Ok, diminui e aí fica mais fácil para o áudio chegar. Vamos esperar o Felipe voltar, a gente faz isso depois. Mas sim. eu vou perguntar para você agora para a gente continuar. Vou te colocar Aham, que essa questão é boa para mim, né? Vocês falaram, tá vendo? Você não é iniciado. Mas se vocês fizeram filosofia, provavelmente vocês não são também. Provavelmente vocês estavam estudando. Quem faz o percurso acadêmico, né? Não tem tempo de fazer as iniciações tradicionais, né? E vai sim. ser visto sempre com estranheza pela comunidade. É como o livro Aventura Ambígua, do Aham. Shakespeare. Você não está nem para a comunidade mais, nem para o povo de fora. Você fica num lugar entre, né? Eu queria que você comentasse um pouco, antes do Felipe voltar, então. Qual que é esse lugar para você quando você interpreta provérbios? Você, por exemplo, você mantém o conhecimento de línguas tradicionais? Como é que é para você, Felisberto? Ok, na verdade, eh, considero-me pobre nesse sentido porque não conheço e não sei falar bem a minha língua local, mas estou agora a estudar. Já, assim, eu estava a trabalhar num município, numa província no leste do país, e estava a aprender o Chokwe. É uma língua também muito, muito riquíssima. E eh, estou agora a aprender a minha língua local, que é Umbundo. Porque, infelizmente, no tempo de guerra, não tive essa possibilidade de aprender, porque eu saí da província do Ambo, onde eu nasci, para Luanda. Em Luanda não falavam a língua local, porque as pessoas eram estigmatizadas, eram insultadas por falar a língua local. Mas é uma pobreza nesse sentido, porque nos dificulta desenvolver uma filosofia africana, usando os símbolos, os costumes e a língua local, sabendo que nós não sabemos falar. É um pouquinho contraditório também. É nesse sentido que, com Felipe, agora decidimos tentar estudar também um pouquinho as línguas locais para depois usar delas os provérbios em forma de reinterpretar eles e aplicar na filosofia africana para não tornar só algo contextual, mas também uma proposta para a filosofia mesmo universal, né, nesse sentido. Mas estamos aprendendo as nossas línguas locais agora. Pelo menos você já tem o contexto, assim, não é só a língua tem a ver com o modo de vida que ela está vinculada. Muitas vezes tem um Sim, modo de vida vinculado, elementos desse modo de vida vinculado, mas às vezes as palavras perderam ah, parte do sentido porque a gente perdeu as histórias em comum, né? Mas a, a dificuldade para lidar com provérbios é muito grande, assim. Quando você falou é, de o trabalhar com símbolos, vocês estão considerando também os símbolos que aparecem no artesanato, na produção de utensílios, ah, essa dimensão também material? sim, também, pese embora não muito assim, já de forma muito afíncua, mas estamos a pensar nesse sentido, né? Tentar aproveitar desses utensílios, desses símbolos e tentar enquadrá-lo naquilo que é o próprio pensamento filosófico, né? No sentido, qual é a mensagem que os símbolos podem trazer para a filosofia? Porque em África, nós usamos a expressão de que tudo é importante, tudo diz alguma coisa para nós. Então, se tudo diz alguma coisa para nós, é porque tudo transmite uma mensagem. E é nesse sentido que aproveitamos estudar de tudo um pouco daquilo que é cultural para inseri-la na filosofia dentro desta harmonia, né, entre a tradição africana e a grega, né, a europeia. Deixa eu te perguntar, Felipe, então, já que voltaste, eu tenho que te perguntar sobre a sua formação também. A coisa que eu estava falando para o Felisberto, que é uma dificuldade também muito grande para todos os estudantes africanos que cumprem essa trajetória de formação ocidental, que é o tempo de não ter condições de ter a formação tradicional, né? Não ter passado pelos rituais muitas vezes, ou ficar distante um pouco até da língua, né? Uh, você tem conhecimento de alguma língua banto, alguma língua. A palavra tradicional não é uma palavra muito boa, né? Mas vou usar esse nome aqui. A palavra tradicional tem problemas, né? Mas, Certo, uh, certo. mas vamos usar essa palavra aqui na falta já criticando ela, né? Mas É.
Você, além do português, você tem outro conhecimento de outra língua africana. E como que você vê essa relação com as línguas africanas? Porque uma pergunta que todo mundo tem que fazer quando trata de filosofia africana é essa, né? É preciso fazer filosofia africana em línguas africanas, assim como o pessoal obriga a gente a aprender a língua deles? Olha, olha, professor Marcos, infelizmente, não tenho domínio de nenhuma língua tradicional africana. Tenho algum conhecimento, mas é um conhecimento assim muito superficial. Eu até já lancei-me a este desafio, que é exatamente fazer este recuo às origens, a ver se resgato isto e ver se aprendo mesmo. Então estou a fazer esse esforço de ser iniciado nas línguas tradicionais, a ver se daí também fazer um esforço de... Porque há muita riqueza nas nossas línguas, Marcos, há muitas riquezas que trazer isto para o público seria um trabalho fantástico, né? Porque não fazendo esse exercício, entendo que estaríamos a continuar e a contribuir para a exclusão, não é? Para a construção desse muro que separa os de lá e os de cá, não é? Os de cá são, pronto, aqueles que têm uma educação e que têm uma experiência, conseguem articular, conseguem dar parecer sobre determinadas questões existenciais, conseguem solucionar problemas, conseguem propor solução para os problemas que as comunidades enfrentam. Então, estes deveriam ser convocados ao espaço público e aprendendo as línguas ou a língua tradicional seria um grande passo para esta construção, esta construção de ponte, fazer este intercâmbio, não é, Mário? Uma coisa que você falou duas vezes aqui que me chamou a atenção foi essa ideia de resolver problemas que a comunidade tem, né? Do papel do pensamento de muitas vezes resolver os problemas que a comunidade tem. É. Muitas vezes essa resolução acontece na própria comunidade de forma endógena e o pessoal faz filosofia sem dar esse nome, né? Sim, Ah, sim. você tem alguma prática que você considera que ah, são exemplos desse tipo de resolução de problemas endógenos a partir de práticas locais? Muitas, Marcos. Por exemplo, há determinadas regiões quando assim ocorre alguma irregularidade da comunidade ou furto, não é? Os criadores de gado, ou cabritos, ou os moradores detectam que falta alguma coisa e depois descobre-se o causador ou quem furtou. Então, para não ser o lesado a resolver o problema por conta própria, o infrator é convocado até no Onjango, o espaço comunitário público onde se resolve o problema. O infrator é convocado para esse espaço e dali o SOBA, ouvindo o SOBA é aquela entidade tradicional que a comunidade reconhece que tem autoridade e deve estar ali. Então, o SOBA, com a sua corte e os seus conselheiros, dão sentenças, né? Uma espécie de tribunal, é um tribunal tradicional, né? Então, dá-se sentença, ou este infrator terá que reparar o dano causado com alguma multa. Casos extremos, é mesmo banido da comunidade, né? É mesmo banido da comunidade como sinal de repulsa às práticas más. E por um outro caso que ocorreu não menos de 2 anos, na localidade da província do Ambo, ocorreu o suicídio, não é? Um cidadão suicidou-se, tirou a vida,
e as autoridades tradicionais, repudiando tal prática, no momento do enterro, legírio fúnebre, o cadáver foi chicoteado, não é? Foi chicoteado variedíssimas vezes. Quer dizer, o que é que está por detrás disto, Marco? Está esta condenação, a condenação por esta prática. Quer dizer que não se incentiva a partir por esta via, não é? Que é ao ponto de tirar a vida. Não, a comunidade reprova este ato ou esta ação e como não é só a comunidade, para repreender também os espíritos, Marcos, né? Para repreender os espíritos, então o cadáver é chicoteado variedíssimas vezes para desencorajar a própria prática. São esses exercícios. Existem muitos outros casos porque se for para estar a descrever, Eu, levaria tempo, mas são esses dois casos, Marcos. eu vou pedir para o Felisberto se ele tem alguns outros exemplos, porque eu acho que são muito interessantes esses tipos de exemplos para a gente ver práticas de construção de resolução de problemas, né? Que a gente... Sim. Uhum. Sim, de facto, as resoluções de problemas, como o professor Felipe estava já a fazer menção, uma delas também é claramente na questão sociopolítica, né, e cultural também, como já se fez menção a respeito. E precisamos da filosofia para ajudar com que as pessoas, a comunidade local, saiba resolver de forma racional e não só usando a emoção, né? Porque até a história, pelos filósofos ocidentais, Kant e Hegel, por exemplo, seu livro de História de Filosofia, acusaram-nos de que nós usamos mais a emoção do que a razão. Mas, com a filosofia, podemos resolver da seguinte forma. Por exemplo, os assuntos políticos em que a tendência, de forma muito tradicional, o rei era aquele que governava de forma arbitrária, em muitos casos, por ser rei. Hoje em dia, devemos encontrar uma nova dinâmica de governança, não abolindo totalmente o conceito em si, mas filtrar e lapidar aquela forma de pensar de que quando alguém é responsável de uma comunidade, pode tudo fazer a seu critério sem pensar no outro, por exemplo. E depois a questão que há um queniano diz muito, um jurista PLO, né, diz que o problema para a África, isso notamos também nas comunidades locais cá em Angola, é que o professor Felipe, por exemplo, se é presidente, é da minha tribo, mesmo que ele é um gatuno, eu vou apoiá-lo só pelo mero facto de ser da minha tribo. Então, isso é um problema sério para a política local. E hoje em dia temos essa praga da tala. A tala, professor Marcos, é uma mina tradicional que, infelizmente, já não estamos o professor Felipe e eu estávamos a pensar em investigar um pouquinho sobre esse aspecto, de que se para nós os bantos assumimos que nós somos pelos outros por nós, porque eu sou, porque o outro existe, por que então chegamos no extremo de colocar mina tradicional para a perna do outro inflamar até levá-lo à morte? É um sentido de inveja que nos preocupa tanto também. E como é que podemos usar a filosofia para moldar a mentalidade dessa sociedade de que não só viver a filosofia na teoria de que eu sou porque tu és e tu és porque eu sou, mas aplicá-la no dia a dia, porque de facto, se for para contextualizar no contexto bíblico, isso é aquilo que Jesus sempre disse, amar o outro, porque a minha existência depende do outro, nós somos uma sintonia, somos uma harmonia. Então, falta materializar a teoria. De teoria temos, agora como concretizá-lo no dia a dia para então criarmos uma sociedade harmoniosa, tentando resolver os conflitos comunitários na base da própria filosofia africana, tanto do Ubuntu, do Onjango, o professor Felipe mencionou aqui o Onjango, e não só. Para além desses elementos que o professor Felipe mencionou, eu acrescentaria mesmo esses aspectos políticos, mesmo econômico. Por exemplo,
a tendência de querer tudo para mim. Eu vou exibir-me na Europa, sabendo que em Angola a falta de educação, falta de escola, falta de medicamento, sou capaz de comprar um sapato de luxo, ao último grito, sabendo que o meu irmão está a sofrer. Quer dizer, é uma dicotomia que nós procuramos, às vezes, assim, nas nossas palestras, tentar moldar a mentalidade de que é preciso usar as coisas de forma racional para resolver esses problemas locais, usando a razão, usando a filosofia do Ubuntu para o bem da própria comunidade. É bem curioso, porque como disse o Ebuzi Bulaga, hoje o mundo está em crise, né? Porque se você Certo. Sim, quer, você vai estudar filosofia africana, de certa forma, você quer construir um tipo de prática solidária que vai se desfazendo na medida que o individualismo capitalista chega, né? E a gente passa pela academia, que é parte dessa colonização, né? É, então, é como se a crise fosse inevitável também. Mas Certo. eu queria perguntar, começar perguntando para o Frisberto agora, como que foi o seu contato com filosofia africana? Eu digo, é claro, sendo africano, você teve contato, um contato, vamos dizer, tácito desde muito cedo, mas o contato acadêmico, como que foi o seu contato com a filosofia africana? Quando que você começou ou o que você começou a estudar como filosofia africana? Nesse sentido, há alguma escola angolana que vocês estudam? Sim, professor Marcos, é muito curioso essa questão. É o seguinte, eu pessoalmente, a princípio, antes de estar assim, em contato com o professor Felipe, quando estava a concluir o ensino médio, um dos meus professores foi seminarista e fez uma menção de um autor. E aquilo era sobre a filosofia da educação, né, em que ele elaborou um discurso usando a filosofia assim, sobre a filosofia da educação, de como podemos ajudar na questão ética em Angola, usando a filosofia. E eu era menino, gostei bastante, mas não tinha como desenvolver. Mas quando eu fiz já o curso de filosofia na Universidade Católica, tive bons professores, alguns ex-seminaristas, outros mesmo normais, professores de formação de filosofia africana, e chamou-me muita atenção. O primeiro livro de filosofia que eu tive contato é de Severino Nguenha. Eu li 4 vezes, compreendi e fiquei muito feliz porque depois, quando fui para Moçambique, em 2013, tive contato pessoal com Severino Nguenha e ele, pessoalmente, em Moçambique, sugeriu-me alguns livros, tanto de Castiano, dele, de Menegildo Mucal, sobre a afrocentricidade, paralelos. Eu comecei, então, ali a fazer a minha caminhada, depois já do terceiro ano de filosofia, claramente, a fazer leituras pessoais. E ele acompanhava-me à distância. E depois ele sugeriu, disse, olha, nós em Moçambique já estamos muito avançados, claramente. Vocês em Angola precisam dar passos significativos. Por quê? Porque em Angola existem muitos estudantes de filosofia, professor Marcos, mas infelizmente há muitos ainda que têm aquele medo de assumir-se como filósofos africanos, de tentar criar uma escola local, a exemplo de Moçambique. E tínhamos que é de feliz memória, padre Matumona Monamossa, que fala sobre a filosofia da reconstrução, e é nosso, né, de modo especial, o meu modelo. Tentou desenvolver uma filosofia local, não só lusófona, mas no contexto angolano, só que infelizmente faleceu muito cedo. E é daí onde surgiu a minha decisão de dar sequência a essa escola sobre a filosofia da reconstrução. Mas, quando cruzei com o professor Felipe, achamos conveniente dialogar. Nós somos muito do diálogo. Dissemos, ok, por que não juntar a filosofia da libertação, na perspectiva de Severino Nguenha, e a filosofia da reconstrução, na perspectiva do padre Matumona Monamos, e tentamos, então, fazer uma beleza de pensamento no contexto local, para também despertar os filósofos locais em Angola, de que, em vez de se limitar na filosofia ocidental, porque muitos estudaram em Roma, chegam aqui e ficam a ignorar um pouquinho daquilo que é contextual, procurar mostrar-lhes que é possível desenvolver o contexto, a filosofia no contexto, entender quais são os pressupostos que devemos usar para ajudar a comunidade a crescer. E até agora estamos imbuídos nessa filosofia da reconstrução e da filosofia da libertação como um diálogo que nos ajuda a perspectivar o futuro de Angola. Mas seguimos, sobretudo, a filosofia de Severino Nguenha e de Matumona Monamose. E você, Felipe, como foi sua trajetória, seu contato com a filosofia africana?
O meu contato, Marcos, eu fiz o ensino médio durante o ensino médio tive professores de filosofia, não é? Alguns sacerdotes, mas por conta da missão eram substituídos com alguma regularidade, mas curioso é que de todos eles, só um é que da Sebenta que colocou à disposição, dedicou um capítulo à filosofia africana, mas todo ele voltado, todo ele voltado ao trabalho de templos e do padre Raul Altuna, não é? As categorias, a força vital, todo o elan vital, todo esse exercício. E depois, quando fui já para a Universidade Católica, o ensino superior, a licenciatura, ali encontrei professores e o professor de filosofia africana, isto é no segundo ano, não é? Colocou-nos à disposição o primeiro livro mesmo que entrei em contato com ele é de Severino Nguyen. Severino Nguyen, o manual dele, pronto, é didático, né? É bastante didático para nós e acredito que se não tem sido mesmo a Bíblia ou o caminho de muitos estudantes de filosofia angolanos e africana. Então fui conhecendo o livro de Severino Nguyen, li variadíssimas vezes e ali por causa desse aspecto didático do livro de Severino Nguyen, das independências e liberdades, li, gostei, fui pesquisando, comprando livro, depois descobri também Filomeno Lopes, Filomeno Lopes fui comprando o livro também de Ergemino Mucale, professor Castiano, e o curioso é que a nível da monografia da licenciatura, marco o trabalho de fim do curso, eu trabalhei mesmo Severino Nguyen, não é? Trabalhei Severino Nguyen. O grande problema que encontrei era a bibliografia. Havia inúmera escassez de bibliografia, pouquíssima bibliografia. Então, eu fui procurando, graças a Deus, consegui os livros, até o primeiro livro de Severino Nguyen, por uma dimensão histórica da consciência moçambicana. Consegui, comprei. Então, eu, a nível da licenciatura, o meu trabalho de fim do curso foi sobre Severino Nguyen. O tema é Filosofia Africana como um projeto para o futuro, na perspectiva de Severino Nguyen. Depois de terminar a licenciatura, surgiu aquilo que eu chamei de crise, não é? E fiquei em crise, que é exatamente a empregabilidade. Precisava de sustentar alguns anseios e ver também realizados alguns propósitos meus. Então, entrei nesta crise e estava também um pouquinho descontextualizado, não é? Pronto, na universidade aprendemos muita coisa, quase 90%, se não mesmo 95% da grelha curricular tem o substrato a filosofia ocidental. Então, um estudante que queria se aventurar em pesquisar filosofia africana, encontrei este dilema, mas como tenho desde muito pequeno uma característica que é a ousadia, não é? A ousadia, ousadamente e caminhando mesmo por conta própria, sem nenhum mestre, fui me aventurando em escrever alguns artigos, pronto, uns com falhas, erros metodológicos, mas a vontade que eu tinha era exatamente de poder escrever alguma coisa e poder contribuir a alguma coisa, não é? Daí que eu fui publicando alguns artigos em alguns portais eletrônicos, depois fui participando em alguns seminários via online a partir do Brasil e fomos caminhando, publicando artigos já mais para cá, artigos já em revistas mais confiantes e mais autorizadas. E a nível do mestrado, quando chegamos a nível do mestrado, aí foi já a consolidação desta caminhada, né, que
inicialmente foi com muitas incertezas, foi feita com muitas incertezas. A nível do mestrado, fomos conhecendo, entrar em contato com muitos professores. O professor Luiz Canjimbo é um deles, fomos compartilhando, mostrei o interesse e a vontade de querer pesquisar filosofia africana, e não só filosofia africana, mas também compreender a filosofia no contexto angolano. Não é? Na verdade, temos aquilo que o professor Felisberto já disse, Marcos, temos muitos estudantes de filosofia, mas muitos deles morrem nesta pergunta solitária, não é? Exatamente da empregabilidade, não é? Aquilo que se vê no Fabien e Bossi Bolaga gostava de dizer os intelectuais africanos, os ventrílocos, não é? Os ventrílocos, já que primam só pelo ventre. Então, muitos dos estudantes de filosofia angolanos têm esse problema e também muitos deles preferem emigrar para as outras áreas do saber, como o direito. A nível do direito, temos muitos advogados primeiro tiveram como a primeira formação filosofia, passaram por causa mesmo da empregabilidade para a filosofia. Então, Marcos, tenho exatamente esta vontade de querer, pronto, contribuir, não é, para alguma coisa, a construção da escola angolana. Pronto, é uma escola que está em construção, porque existem pessoas formadas em filosofia, temos professores de filosofia e temos instituições onde se ministram os cursos de filosofia. Temos três, neste caso, temos a Universidade Agostinho Neto, através da Faculdade de Humanidades, temos a Universidade Católica, através do Instituto Superior Dom Bosco, e temos os ICEDs, não é? Os ICEDs, a questão dos ICEDs, Marcos, tem aqui um dilema que o curso de filosofia a nível de formação de professor foi descontinuado. Significa que este ou o próximo ano serão os anos em que estarão a decorrer os últimos anos de formação de professores de filosofia. Então, o curso de filosofia nos ICEDs, que são a Escola de Formação de Professores, deixará de existir. Neste caso, passa a existir somente na Universidade Agostinho Neto e na Universidade Católica, Marcos. Daí que, bom, há esperança, existe escola, existe formados em filosofia. O que temos que fazer é criar dinâmica, né? De dinamizar isto e reunirmos, debater. O que falta é espaço de diálogo para a construção dessa escola. Eu Marcos, acho é que isto. um caminho muito importante é a escrita, né? E vocês têm Certo? um livro já pronto para ser publicado, e esse livro eu vou ter que julgar pela capa, porque eu só conheço a capa dele, que é o Filosofia Africana, o molde para a reconstrução continental. E Certo. eu vou te perguntar, já que eu só conheço a capa, vou te perguntar sobre o significado da capa, se tem algum significado, a máscara que vocês escolheram para a capa, a imagem que vocês escolheram para a capa, mas mais importante seria o que seria esse molde para a reconstrução continental. Nesse molde para a reconstrução continental, há uma questão bem importante, porque ah, como se articula esse particular com esse panafricano, né? Ah, como que vocês pensam essa articulação, né? Eu vou começar com o Felipe agora, depois eu passo para o Felisberto. Sim, sim. Muito bem, professor. É o seguinte, nós quando nos propusemos a escrever este livro, primeiro começando pela capa, a imagem que está na capa é uma imagem que pertence ao grupo Lunda Chokwe, né? Lunda. É a máscara de Samayonga. A nível da iniciação, a nível da antropologia, é uma máscara de iniciação, usa-se no rito de iniciação, mas nós, a nível da hermenêutica, queremos dar um outro significado, Marcos. Isso é o que há de interessante na filosofia, não é? O conceptual, a realidade, o real, tornar como conceito. Então, a máscara, o significado que nós damos à máscara é exatamente por ela representar uma cabeça, o muito, não é? O muito de Fabien Bossibolga. Então, é exatamente esta cabeça do homem, não é? O muito, segundo Temples, o Placide Temples, o muito é a parte pensante, é a cabeça. Então, esta cabeça que nós colocamos aí no livro,
que trata do mundo como este mundo que nós acá em Angola tivemos a experiência, o processo de colonização, veio a independência e pós-independência tivemos o conflito armado, não é, que dizimou vidas, e depois deste conflito armado veio a paz. Então, Marcos, vê que nós, a nossa preocupação, servindo-nos também de o professor Felisberto já disse isto, da proposta de Moana Mosse. Nossa preocupação é exatamente poder contribuir com alguma coisa e usar a filosofia para a reconstrução, não é? A reconstrução deste mundo. Por isso é que colocamos exatamente esta cabeça na capa do livro, que é a cabeça representando este homem africano que teve estas experiências boas e também mais. Então, a filosofia pode servir de um meio que ajuda-nos a reconstruir e a nos repensarmos e a repensarmos como homens para poder reconstruir e dar um novo significado ao contexto e ao momento atual que vivemos, para não ficarmos presos ao passado, porque também este é o risco, né, que há nesse debate da filosofia e entre nós, a nostalgia pelo passado. Temos cá em Angola um movimento, um grupo Ubuntu, um movimento social e panafricanista, não é? Que luta e emancipa demais o passado, o resgate africano. Mas vejo que nisto há exatamente esse risco de ficarmos presos no passado e não querermos marcar passos em direção ao futuro. Então, através dessa proposta da filosofia como um instrumento para contribuir na reconstrução do africano ou do mundo, é exatamente esta a nossa preocupação, que a filosofia possa servir não só às outras áreas, não é, como temos notado, agora a nível da educação, estamos mais preocupados pelas ciências técnicas, nas áreas humanísticas, parece que vão perdendo algum. Então, diante destes desafios, a filosofia também pode contribuir com alguma coisa, pode nos ajudar a termos voz e contribuirmos exatamente, e que é abrangente e universal a todos nós. Né? É exatamente esta a nossa preocupação. E você, Felisberto? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, mas praticamente quando ele vem a lume, se ele já saiu, se ele vai sair, e qual é essa proposta de reconstrução, como fazer essa ligação entre o particular e esse universo pan-africano? Pronto, de forma geral, professor Marcos, a proposta desta filosofia africana, um molde para a reconstrução continental, é mesmo a questão do antropocentrismo. Nós estamos de acordo que um dos principais problemas de entrave do desenvolvimento do continente é o mundo. Por isso, até a imagem, né, da capa é mesmo para tentar representar que estamos preocupados com o mundo, a pessoa. E a obra começa abordando sobre a preexistência da filosofia africana, que é um corte radical daquilo que os ocidentais sempre pensaram sobre a filosofia africana. Mas tem aí alguns pontos de que a filosofia africana é preexistente. Fomos muito radicais com essa expressão preexistente para dizer que ela existe desde o início da historicidade. Quer dizer que não há motivo de dizer que ela começou somente com Tonge. Não, para nós a filosofia africana é preexistente. E depois vamos pela definição, né? Uma tentativa de definição baseando-se mesmo naquilo que outros filósofos também africanos desenvolveram. Aí citamos quase todos os filósofos da historicidade, tanto os críticos e os não críticos. Depois, como o professor Felipe, notamos que não, o problema hoje não é a definição, porque ela existe. E Moana Mosse diz que questão de existência ou não da filosofia africana hoje está fora de questão. Entramos na metodologia e é aí onde nós repousamos e dizemos, não, de facto,
o que está a faltar é a questão metodológica. E apresentamos a proposta da metodologia da filosofia africana, como a questão da qualidade do símbolo, e não só. E depois concluímos que, olha, depois da metodologia, quem pode ser considerado como filósofo africano? Já alguns, tipo Castiano, falou um pouquinho sobre isso. Uns optam mais para aqueles que são naturais de África, que escrevem sobre a África, outros aceitam o estrangeiro desde que escreva sobre a África. Nós entramos na questão do diálogo, que é possível ser filósofo africano quando estamos preocupados com as causas africanas, independentemente da cor, da religião. Quem quer pensar África para o bem do africano, este é filósofo africano. E falamos também da necessidade de aceitar o contributo do filósofo local, nesse sentido, aqueles que não têm uma formação profissional, mas que contribuem através da oralidade, da cultura, do costume para a filosofia, esses são bem-vindos. E no fim é que falamos sobre a necessidade de dialogar entre a filosofia da libertação e a filosofia da reconstrução para construir este homem, que é o homem que deve mesmo resolver o problema do próprio africano e não depender de terceiros, porque o problema do africano deve ser resolvido pelo próprio africano. De forma geral, é mais ou menos o que nós abordamos neste livro, o molde porque queremos reconstruir a África através da filosofia da libertação em diálogo com a filosofia da reconstrução. Se, por um lado, ela liberta o negro africano, por outro lado, ela deve ajudar-nos a construir aquilo que está destruído, porque ainda o mundo precisa ser reconstruído em todas as suas perspectivas sociais, culturais, políticas e até mesmo religiosas. É uma coisa interessante que, geralmente, quando você pega só pelo Temples, ele trata o mundo somente como pessoa, né? Ele não traz essa dimensão de Sim. cabeça, né? E é curioso como vocês já destacaram ela, e ela está em outros autores, né? E como a parte pensante, né? Só um detalhe, eu queria chamar a atenção disso, mas eu já vou partir para as 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. Eu vou começar com o Felisberto, fazendo uma pergunta clássica para você, aquela que todo semestre, todo período de aula você tem que ofertar para os seus alunos uma resposta para a pergunta: o que é filosofia? A filosofia, aquilo que eu tenho dito sempre aos meus estudantes, é a capacidade de responder aquilo que a própria sociedade nos apresenta. Entender o contexto para responder às urgências que a própria sociedade nos apresenta de forma racional, utilizando os métodos locais para solucionar os mesmos problemas. Eu normalmente tenho definido assim a filosofia na perspectiva local, né? Sem descurar aquela perspectiva de amor à sabedoria. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi aquele que mais lhe impressionou? Severino Nguyen. Eu, Severino Severino. Nguyen sim, sim, de facto, extraordinário filósofo. Você já tem até a resposta por quê, por conta dessa toda essa relação que vocês tiveram, e é um processo que acaba sendo quase uma filiação intelectual, né? A gente acaba tendo nossos pais intelectuais. Ele, para quem faz filosofia africana em língua portuguesa, ele vai ter que ocupar esse lugar. No Mutia Canadas, né? Não sei se você já leu Mutia Canadas, é um livro do Ngoenha jovem, quando ele foi ser pai, né? E Mutiacana é o Aham, nome tradicional dele, né? Assim, seria sim, ah, o nome tradicional. E aí a reflexão gira em torno disso, né? Que ele ia ser pai, né? E os aham. intelectuais europeus não eram pais, não tinham filhos, né? E é difícil para um africano ser respeitado se ele não tiver filho, né? Porque como é que ele vai ter força Exatamente. vital? Então, então, é como se fosse quase uma encruzilhada, né? Porque você pensa assim, Sartre não tinha filhos, os Não tinha intelectuais, filhos. o Rousseau abandonava os filhos e tal. Então é muito curioso essa reflexão que ele faz nesse texto. Talvez eu e o Filomeno Lopes consideramos o texto dele mais potente por conta dessa dimensão literária, sabe? Tem uma dimensão literária que está presente, e aí ele coloca a ironia que ele tem sempre
numa articulação diferente, né? Mas eu vou voltar para você, Felisberto, para te perguntar qual o seu filósofo ou filósofo favorito. Meu filósofo favorito é Matumona Monamos, de feliz memória. Agora articulou Sim. seus dois referenciais em filosofia africana. Agora eu vou passar para o professor Felipe, mas por favor não cole da resposta do professor Felisberto, tá? Eu quero a resposta. Sim, professor Marcos. Mas, por favor, eu tô brincando, você faz a resposta do jeito que você Sim. achar. Vocês escreveram uma obra em comum, então é difícil também você descolar totalmente, nem é necessário. O que é filosofia? Essa pergunta, Marcos, pronto, é um pouquinho difícil no sentido de que a filosofia parece que quando não te colocam essa questão, o que é a filosofia, você tem bem claro o que é filosofia, mas quando chega o momento de definir o que ela é, as respostas todas desaparecem. Mas filosofia, para mim, é exatamente esta capacidade de diálogo, né? Diálogo e vigilância. De vigilância porque dou extrema importância a este aspecto, porque o filósofo, para mim, deve ser exatamente este caminhante, não é? Que está sempre alerta e desconfia, não cair nesta conformidade de que tudo é normal e acostumar-se com as coisas, mas estar sempre bem presente a dimensão crítica e o questionamento das coisas e em constante diálogo, né? Diálogo não só com os seus pares, mas com a comunidade. A título de exemplo, Marco, esta preocupação mesmo pelo diálogo, eu tenho estado a escrever para o jornal, pronto, assim de forma corriqueira, não é? Fazer um exercício de não como se eu estivesse a conversar com os pares, neste caso os filósofos iguais, mas com a comunidade, né? A comunidade, trazendo uma linguagem um pouquinho mais acessível para toda aquela pessoa que não tem uma formação filosófica. Então, é exatamente isto para mim, capacidade de crítica e diálogo. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi aquele ou aquela que mais lhe impressionou? Pessoalmente, Marcos, talvez eu diria, não pessoalmente, você vê no Goiânia não conheci pessoalmente, não sei se posso considerar isso, mas há 2 semanas participamos, celebramos aqui a Conferência Internacional de Filosofia da África Austral, em que se vê no Goiânia participou, mas tudo isto via mas pronto, eu sou por acaso descobri também o professor Canjimbo, não é? O professor Luiz Canjimbo é um filósofo que traz abordagens interessantes e eu tenho dito com meus colegas, o professor Luiz Canjimbo acho que deve ser levado a sério por nós enquanto iniciados nessa por conta das suas propostas, não é? Ele traz uma proposta, uma ruptura, tem uma proposta bastante interessante que, levando a sério, pode dar frutos. Então, professor Severino Noronha e professor Luiz Cantinho, mas ficaria Qual, mais para o professor Luiz Cantinho, porque eu conheci pessoalmente. e qual a sua filósofa ou filósofo favorito? Filósofo favorito, tenho dois, Marco. O primeiro é Fabien Bossibo-Lagat, não é? Para mim é um extraordinário, apesar de eu ser muito jovem, né? Apesar de eu ser muito jovem, mas Fabien Bossibo-Lagat marca a minha vida também enquanto construção da paternidade, não é? Ele faleceu exatamente no ano em que me tornei pai pela primeira vez, Marcos, em 2017. É isto, não? É 2017, sim, sim. Então, ele marca, quer dizer que sempre que faço os cálculos da idade ou do ano em que nasceu a minha filha, lembro Fabien Bossibo-Lagat. Fabien Bossibo-Lagat e o professor Filomeno Lopes, não é? São os filósofos. Tá ótimo. Você é um pai mais velho do que eu, meu filho nasceu em 2019, então
Eu já tava. Eu ia dar aula de filosofia africana, sempre tinha essa pergunta: como é que você dá aula de filosofia africana se você não tem filho? Eu, Não, significa, Marcos, assim, para nós africanos, eu sou o mais velho, sou o mais velho do Marcos, né? Porque você tem um filho? É, essa que é a questão. Essa que é a questão. Mas, eu queria pedir indicações de leitura, de filme, o que vocês quiserem indicar. Eu vou começar pelo Felipe. Você tem uma indicação para a gente de coisas que você acha interessante indicar para o ouvinte, para ouvinte? como sugestão para o livro, gostaria de sugerir o livro do professor Luís Canjimbo, não é? Filosofemas Africanos, Filosofemas Africanos, Efetividade. É um livro interessante, é um livro bastante, né? E também o livro do professor Hermigino Mukali, por sinal é o nosso prefaciador, o Renascimento Africano, o livro dele, o livro mais recente. São livros interessantes e também convidar aos ouvintes ficarem atentos, não é? Tão logo publicamos o nosso livro. Acho que o nosso livro também deve ser levado a sério. Marco, fazendo uma espécie de publicidade, contribuir para a autoimagem. Então, o nosso livro também, acho que é um livro também que pode ser lido. É isto. São estes 3 livros. Felisberto? Sim, eu sugeriria, em primeiro lugar, a obra de Matumona, a filosofia africana na linha de tempo, essa é uma delas, e a outra, do mesmo autor, a reconstrução de África na era da modernidade. E, pronto, para não ser muito longo, há uma obra muito interessante que eu acho fundamental, a de Mudimbe, A Invenção Ah, de África. Acho que essa aqui é transformadora. Quando eu já li 3 vezes e, de facto, cada dia que leio eu encontro novidades. Então, gostaria de sugerir também este livro, A Invenção de África, de Mudimbe. Eu vou me arriscar a indicar o livro de vocês, que eu só conheço pela capa, mas como a capa é bonita, então eu dei uma olhada quando saiu o livro, que talvez tenha coisas escritas lá dentro, mas então é o bom caminho. Eu acho que se a pessoa ouviu a gente até agora, se estiver interessado em filosofia africana, eu vou sugerir para ela explorar o site do Filosofia Pop, que é o filosofiapop.com.br. Lá vocês vão certo. encontrar muito material de filosofia. Se você clicar no tópico filosofia africana, nessa hashtag, você vai encontrar, né, muitos textos, inclusive textos do professor Severino Goenha, que muitas vezes publica no nosso site, textos do professor Castiano, alguns textos do Filomeno, entrevistas com esses autores, com a Arminda Filipa, com muitos autores que fazem parte desse universo da filosofia africana lusófona, da filosofia africana afro-brasileira, e o livro que vocês podem baixar lá, que é o Cholonador, que são entrevistas com filósofos que trabalham com filosofia africana fora do horizonte da lusofonia, né? Então, nesse site você tem muito Muito bem, muito material. bem. Eu acho que acaba sendo a contribuição por estar online e estar gratuito. Eu acho que é uma boa fonte, tanto para quem está aqui no Brasil, ou para quem estiver Sim, em sim. Angola, em Moçambique. É um material que tem acesso gratuito e pode ser um caminho também para aproximação. Eu vou É deixar, isso. então, um espaço aberto para vocês darem o seu recado derradeiro, agradecendo a possibilidade desse diálogo, desse encontro aqui hoje. Agora, o Felisberto, então, faça as honras. Sim, é de agradecer, né? É de agradecer, professor Marcos, pelo convite. Eu acompanho, de facto, o vosso canal, já baixei muitos livros e tenho, às vezes, enquanto descanso, nos meus tempos livres, tenho assistido vários vídeos a partir do vosso canal e é muito bom. Por isso, quando o professor Felipe partilhou comigo essa possibilidade, fiquei muito feliz, até disse, de facto, estamos a subir, isso é bom sinal. Quero agradecer por isso e, olha, estamos mesmo abertos, né, para ser sempre convidado por vós, pelo vosso canal. E também a gente vai aprendendo convosco, vamos enriquecendo também o nosso intelecto a partir daquilo que tendes feito para
a ciência, e sobretudo voltado para a África, porque isso é muito importante para nós, toca na nossa alma, né? Saber que, mais do que nós, vós estáis preocupados conosco. Isso é realmente aquilo que se aprende no Ondjango. Por isso, agradecemos e continuem em sintonia conosco através das obras que temos publicado. Agradeceria que convidassem-nos mais vezes. Felipe, Sim, professor Marcos. Quanto a mim, tenho a agradecer pelo convite, professor Marcos, não é? Porque, na verdade, esse espaço do professor Marcos, Filosofia Pop, para nós, os da lusofonia, não é? Os da África, falantes de português, constitui como uma ferramenta a ser levado bastante a sério, porque, pronto, ele é um meio para que façamos circular as nossas contribuições, as nossas produções filosóficas. Não é? Então, esse espaço Brasil deve ser tido como um parceiro, não é? Deve ser um parceiro. E o professor Marcos tem feito um trabalho extraordinário naquilo que é o espaço da lusofonia, seja o espaço dos falantes dos países de língua portuguesa de África, seja ouvido, não é? Seja ouvido pelo mundo. Então, Marcos, muito obrigado. Nós agradecemos pelo convite. Estamos de facto abertos, não é? Estamos de facto abertos. Também disposto em aprender novas coisas, não é? Novas coisas, em receber novas propostas, sugestões e novas colaborações e temos a encorajar, Marcos, pelo trabalho extraordinário. Eu, na verdade, já sou ouvinte deste podcast, Marcos, desse espaço, talvez há 3 anos, né? Há 3 anos. Então, Marcos, eu acompanho o seu trabalho. Já mesmo para despedir, entre nós aqui dissemos Chaleno Kiambote. Chaleno Kiambote, traduzindo em português, seria fica bem, hein, Marcos? Ficar bem, então. tá ótimo. Muito obrigado, então, Felipe, Felisberto.